E eu quero, junto com vocês, logicamente, nesta manhã, tratar a respeito do tema desta semana. Esta semana, conhecida especialmente por causa do catolicismo como Semana Santa, na realidade, ela se trata de uma festa ou de uma série de acontecimentos relacionados à morte e à ressurreição de Cristo Jesus. Embora o cristianismo tenha características bastante diferentes do judaísmo, tem uma forte influência judaica em todas as celebrações que envolvem este acontecimento e esses dias. A Páscoa continua sendo objeto de grande confusão na cabeça de muitas pessoas. O significado da Páscoa, as coisas que se falam sobre a Páscoa. Nesses dias, muitas coisas são faladas, muitas coisas são ditas nas diversas práticas religiosas que envolvem não só o cristianismo, o catolicismo, o judaísmo, mas eu quero dizer uma coisa para vocês no sentido de deixar todo mundo muito tranquilo. A Páscoa ela é trazida na Bíblia de uma forma tão clara, tão cristalina, tão transparente, tão objetiva, que toda interpretação equivocada da Páscoa é fruto única e exclusivamente do fato das pessoas não lerem a Bíblia, só isso. Porque está tudo aqui escrito de um modo muito claro, muito simples, muito direto. E como está escrito, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Meu povo sofre porque lhes falta conhecimento. São textos das Escrituras que exemplificam um pouco, do porquê tantas coisas às vezes são para nós um enigma, porque nós simplesmente não lemos o que deveríamos ler e ficamos às vezes ouvindo o que não deveríamos ouvir, e aí geramos na nossa cabeça uma confusão que faz-se necessário ser esclarecida nesse dia, simplesmente pelo fato da Páscoa ser a base, o fundamento do cristianismo. Embora ela tenha começado aproximadamente 5.700 anos atrás, ou seja, muito antes da vinda de Cristo, no império do faraó Ramsés II, no Egito, a Páscoa é basicamente isso que nós vamos fazer aqui, a ceia do Senhor, o corpo e o sangue de um cordeiro, que simbolizava a vinda de Jesus, que se daria muitos anos depois. Ela vem como um prenúncio daquilo que Deus haveria de fazer para libertar o seu povo. Como vocês me ouviram falando desde o início da minha fala aqui, que hoje é dia de libertação, é porque a Páscoa, ela simboliza ou baseia-se no fato de que o povo estava cativo, o povo estava preso a diversas cadeias e precisava de libertação. No momento que ela é instituída através da 10ª praga do Egito, quando o faraó tinha mantido o povo de Deus, o povo hebreu cativo, eles tinham se tornado escravos dos egípcios, e como a bênção de Deus ela estava sobre a vida do seu povo, e o seu povo se multiplicava sobremaneira sobre a terra, em determinado momento os conselheiros do faraó dizem: esse povo vai se multiplicar de tal maneira que daqui a pouco eles vão ser mais poderosos do que nós. Aí faraó fala: então sobrecarreguem-os de trabalho, escravizem-os ainda mais, de tal modo que eles possam ir definhando, e não venham se sobrepor a nós. Mas à medida que Faraó deu esta ordem, o povo começou a clamar a Deus, como nós sempre fazemos em tempos de dificuldades, não é verdade? Nós passamos a clamar a Deus de um modo especial quando as coisas estão difíceis. Assim também aquele momento da história marcou a vida do povo de Deus.
Diante da dificuldade, diante da luta, diante da aflição, diante da perseguição, o povo começa a clamar a Deus. E tem um texto na Bíblia que diz assim: e o clamor do seu povo foi ouvido do céu. E Deus destaca um homem chamado Moisés, para que liderasse o seu povo, retirando-os do Egito e levando-os para uma terra que Deus já havia preparado para este povo. E num episódio conhecido como Êxodo, o povo sai do Egito e se dirige ao que hoje é denominado o Estado de Israel, logicamente naquele momento com conformações diferentes, porque as guerras foram alterando o seu mapa, mas na realidade esta saída, este êxodo, ele também tem uma simbologia, a simbologia da mudança de vida. Cada um de nós saindo de uma terra de humilhação, de uma terra de escravidão, de uma terra marcada pela perseguição, e indo para uma terra onde Deus nos planta, Deus nos coloca, Deus nos abençoa, Deus nos prospera, e Deus faz cumprir sobre nós cada uma das suas promessas. E eu quero agora convidá-los a um exercício. Eu quero desafiar cada um de vocês a se contextualizar nesta realidade. Imagina você que você de alguma forma está preso em áreas, você de alguma forma está sendo oprimido, humilhado por situações, e Deus ouve do céu a sua angústia, o seu gemido, o seu choro. Só que ao invés dele enviar Moisés, como ele fez com o povo hebreu, diante da angústia, diante da luta do seu povo, Deus envia Jesus, que é a mesma simbologia de Moisés. E através da vinda de Jesus a esta terra, abre uma nova perspectiva para o seu povo. E assim como no que diz respeito ao relacionamento de Jesus, algumas pessoas o recebem de uma forma pronta, o recebem de uma forma consciente, o recebem de uma forma integral, e outras pessoas têm muita dificuldade não só de aceitar, tem dificuldades de entender, tem dificuldades de crer, tem dificuldades de assimilar a obra que ele veio realizar. Assim também foi no Êxodo, quando Moisés se apresenta fazendo sinais, milagres, prodígios, e você vai encontrar uma semelhança incrível entre essas duas histórias, porque foi exatamente assim que Jesus se apresentou ao seu povo. A Bíblia diz que Jesus veio fazendo muitos sinais, prodígios e maravilhas. Para quê? Para que o povo cresce nele. Moisés, muitos e muitos anos antes, muitos séculos antes, veio ao povo de Deus que estava escravo no Egito da mesma maneira, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, para que o povo cresce nele. E esta comparação e esta analogia não é marcada pelo acaso, porque Deus estava preparando algo, Deus estava trazendo ali toda a simbologia. E tem um texto no Novo Testamento, lá no livro de Hebreus, que diz que todas as coisas que aconteceram no passado, no tempo dos profetas, eram como que figuras daquilo que Deus iria fazer em Cristo Jesus. E eu quero dizer uma coisa para vocês: isso é história. Isso aqui não é um romance, não é ficção científica. Se você se dá o cuidado de pesquisar, ou tem a oportunidade de viajar pelos lugares onde a Bíblia narra essa história, você vai encontrar sinais inquestionáveis, inequívocos da existência desta história como algo real. Todos os lugares que aqui estão escritos são dotados de características, de marcas, de sinais desses acontecimentos.
quando você se depara com isso, parece que você sai de uma esfera da fé cega ou da fé sem evidências, por uma fé pautada por algo que você consegue enxergar, consegue ver. E é isso que Deus quer fazer conosco. Ainda que a grande maioria de nós talvez nunca tenha a oportunidade de se deslocar daqui, ir para o Egito, ir para Israel, ir para qualquer outro lugar onde a Bíblia está sendo escrita, à medida que nós cremos, realidades aqui narradas e aqui escritas começam a explodir, a acontecer diante dos nossos olhos. E nesta manhã, quando estamos reunidos aqui, este é o maior desejo do meu coração: ministrar a palavra de tal maneira que esta palavra, colocada nas mãos do Espírito Santo, porque está escrito que a palavra é a espada nas mãos do Espírito Santo, possa de um modo objetivo tocar o coração de cada um dos ouvintes que aqui estão, possa tocar o seu coração, tocar a sua vida. Por isso eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia agora no livro do Êxodo, capítulo de número 12. E esse texto das Escrituras, que tem aqui como subtítulo a instituição da Páscoa, se dá muitos e muitos e muitos séculos antes do nascimento de Jesus. Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, capítulo de número 12, verso 1. Êxodo 12, 1. E olha o que está escrito aí. Êxodo capítulo de número 12, verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, e conforme o número das almas, e conforme cada um puder comer, por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, ou seja, sem pecado, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça e as pernas e a fressura não deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis lombo cingido, sandálias nos pés e o cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirarei o fermento das vossas casas,
pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro até ao 7º dia, esta pessoa será eliminada de Israel. E aí continua a história. Vocês acham que tem alguma coisa difícil de entender aqui ou não? Acham ou não? Está bem claro, não é verdade? Deus diz nos capítulos anteriores que haveria uma grande mortandade na terra do Egito, como a derradeira praga e aquela que sensibilizaria o coração de Faraó, que insistia em manter o povo de Deus escravo na terra do Egito. Imagina que Deus constituiu para si um povo que somos nós aqui. Nós estamos simbolizando o povo dessa história. Nós estamos simbolizando estas pessoas que você ouve aqui recebendo estas instruções. Só que este povo, que era propriedade de Deus, que era exclusividade de Deus, foi comprado por Deus, que foi constituído por Deus, se encontrava escravo, cativo, preso. Você consegue se ver nessa condição? Eu consigo com muita facilidade, porque esta é a realidade mais evidente na vida de cada um de nós. Cada um de nós é preso, é cativo, é escravo em uma determinada área. E Deus vai enviando as pragas sobre o Egito, sobre o mundo. Quando o mundo se encontra como está, eu vou aqui parafrasear o rei Salomão, que diz: tudo que é já foi, e tudo que há de ser também já foi, porque Deus faz renovar todas as coisas. Todas as misérias que existem no mundo, elas têm como objetivo cumprir o que está escrito aqui. Esta que eu li para vocês aqui, da mortandade dos primogênitos das famílias, é a 10ª praga do Egito. Mas haviam se passado 9 outras pragas, e quando você começa a olhar para todas essas pragas que acontecem no Egito, de um modo surpreendente, tem a ver com toda sorte de miséria que este mundo vive. E Deus permite que isso se renove pelo mesmo propósito pelo qual Ele permitiu que essas pragas chegassem até o Egito, para que o povo despertasse para a realidade de que vivia em escravidão, para, de uma forma contundente, abalar o mundo, para que o seu povo fosse liberto. Vocês sabiam que em tempos de crise, em tempos de dificuldade, as pessoas se convertem a Jesus aos milhares, e em tempos de abundância, de fartura, tranquilidade, vida boa, ninguém quer saber de Deus? Isso é próprio do ser humano. E quando o mundo está como está, não é para o mal, é para o bem. E quando as pragas vieram ao Egito, não era para o mal, era para o bem. E hoje, quando nós ouvimos falar aqui da 10ª praga, que é a da morte dos primogênitos, estatísticas mostram que a classe de pessoas que mais morrem neste mundo são os jovens e meninos. Basta você pegar as estatísticas. Você acha que isso é por acaso? Você acha que isso ocorre por coincidência? A realidade do mundo nesses dias que nós estamos lendo aqui, lá no império de Ramsés II, é a mesma realidade dos dias de hoje, aonde Deus ainda continua de todas as formas, dando sinais, mostrando que o seu propósito continua sendo libertar e salvar todas as pessoas, tirando-as do cativeiro. E nesses dias Deus envia um homem chamado Moisés, nos dias do Êxodo, e nos dias de hoje Deus envia um homem chamado Jesus, mas ambos com o mesmo propósito: libertar o seu povo. E a Bíblia diz que quando chega esta praga, Faraó também é alcançado por ela, seu primogênito morre,
E ali ele diz para o povo de Deus: olha, vocês juntem as coisas de vocês e sumam daqui, vão embora. E ele abre as portas do cativeiro, e este povo que era cativo, que era escravo, agora começam a fazer o que se chama aqui o êxodo. Êxodo significa ir embora, em direção a uma terra que Deus havia prometido ao seu povo. Só que no meio do caminho, Faraó muda de ideia e manda seu exército atrás do povo de Deus. E no meio do caminho, Deus começa a realizar sinais poderosíssimos, não agora mais através de Moisés, mas o próprio Deus agora estava agindo. E a Bíblia diz que quando eles estão caminhando no meio do deserto em direção à terra prometida, porque havia um mar que separava o deserto e a saída do Egito, que era o Mar Vermelho, a Bíblia diz que Deus colocava uma coluna de fogo entre eles e o seu inimigo. Preste atenção no que eu estou dizendo para vocês. Havia uma coluna de fogo entre eles e o seu inimigo. E a Bíblia diz que esta coluna de fogo os esquentava durante o frio do deserto à noite. E durante o dia havia uma coluna de nuvens sobre eles, para os proteger do sol escaldante. Muitas vezes, quando nós tentamos sair das mãos do inimigo, ou tomamos a decisão de seguir a Cristo, ocorre o que ocorreu aqui. Em determinado momento, o inimigo tenta nos oprimir. Como Faraó desistiu de permitir que o povo saísse, o inimigo também vem contra nós, e vem de um modo a tentar nos atemorizar de muitas maneiras, nos ameaçando, colocando dificuldades no nosso caminho, colocando temores, medos, receios, angústias, perseguições, enfermidades e lutas de todas as maneiras. E isso tem a ver com a minha e com a sua vida, com as lutas que eu passo e com as lutas que você passa. Mas de igual modo, Deus coloca uma coluna de fogo que impede o inimigo de chegar até nós. E eu quero que você veja nesta figura de linguagem, ou nesta analogia, aquilo que Deus está realizando na vida de cada um de nós. Porque nós somos este povo que sai do cativeiro, que sai da escravidão e está caminhando em direção à terra prometida. Mas no meio do caminho, o inimigo se levanta. No meio do caminho as dificuldades aparecem. No meio do caminho as lutas são realidade. No meio do caminho, parece que vamos ser engolidos pelo inimigo. Mas a grande notícia, e a primeira das grandes notícias desta manhã, é que é neste momento que o próprio Deus se manifesta. É o próprio Deus que entra em combate neste momento. E eu quero levar você neste instante, aí aonde você está, a tomar posse deste fato. Imagina você que, se você está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, por alguma perseguição, Deus se levanta em seu favor. Deus vem em seu auxílio. Deus agora, Ele próprio, se coloca na posição de seu defensor. E eu quero que você creia nisso hoje. Por quê? Porque eu quero desfazer na sua mente, no seu coração, todo sentimento de perda, de derrota, de frustração dos projetos de Deus sobre a sua vida. Nesses dias, como vocês sabem, eu e minha casa temos passado por uma luta muito intensa. Mas eu quero testemunhar aqui para vocês, nós temos sentido a presença do próprio Deus em nossa defesa. E muitas vezes nós nos queixamos, e muitas vezes nós ficamos assustados, apavorados: o que vai ser de nós agora? O que vai acontecer neste momento? Eu quero dizer para você o que vai acontecer neste momento: Deus se manifestará em teu favor. É isso que vai acontecer neste momento. Porque é assim que Deus fez, e é assim que Ele faz sempre que o seu povo se coloca numa situação de perigo. Não que nós provocamos, não que nós escolhemos,
mas aquela que, por estar caminhando em direção à terra prometida, nos cerca para obstar o nosso caminho, tentar nos arrastar de volta para a velha vida, para o pecado, dizendo não vale a pena, olha o que aconteceu. E foi esta a ministração. É uma pena que eu não tenho muito tempo para expor isso hoje nesta manhã, mas você vai encontrar na Bíblia ministrações que vinham sobre o coração do povo, dizendo: do que te serviu servir a Deus? Do que te valeu ter obedecido a palavra dele? Do que te valeu sair do Egito para morrer agora no deserto? Era este o pensamento que tomava conta da mente daquele povo, que é o mesmo pensamento que toma conta muitas vezes da nossa mente nesses dias. O diabo tentando nos oprimir, o diabo tentando nos fazer voltar atrás, o diabo tentando dizer não vale a pena, quando na realidade o diabo já está derrotado, porque o Todo-Poderoso se levantou em nosso favor. E você vai ver nesta história algo muito impactante. Quando o faraó reúne o seu exército e decide ir atrás do povo de Deus, naquele momento, o povo de Deus começa a olhar para trás, o povo de Deus se volta para trás e começa agora a murmurar, e começa a dizer que todos vão morrer, que Faraó é mais forte, que não é possível vencê-los, que eles não têm armas, que eles não têm condição de lutar contra eles. Esta é a mesma declaração que cerca a nossa vida tantas vezes. São as mesmas palavras, são os mesmos pensamentos. E sabe o que isso indica? Que essas palavras e esses pensamentos não vêm de Deus e não vêm de nós mesmos. É o próprio inimigo, que é o diabo e seus demônios, tentando se aproveitar da fragilidade humana para ministrar esse sentimento de derrota sobre cada um de nós. Mas em todo tempo Deus mandando o seu povo olhar para a frente. E aliás é a primeira ordem que eu trago da parte de Deus para você nesta manhã: olhe para frente, não olhe para trás. Tem um texto nas Escrituras, nos Evangelhos, que diz assim: aquele que põe a mão no arado da obra de Deus e fica olhando para trás, ele não está apto ao reino de Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês: a grande arma que o inimigo dispõe contra as nossas vidas está no nosso passado. Quantas vezes nós sentamos numa mesa para tratar com casais que tinham passado por alguma luta, alguma dificuldade, e de repente, quando começamos a conversar no gabinete pastoral, cada um deles saca uma sacola, uma bolsa, uma mala cheia de detalhes, itens e acontecimentos do passado, e despejam todas sobre a mesa, como quem diz: vai ter que resolver tudo isso para a gente poder continuar olhando para frente ou caminhando. Mas quem falou isso? Quem disse isso? Sabe quem fala e quem diz isso? É o próprio diabo, o inimigo das nossas almas. A tônica do cristianismo é fazer um divisor de águas, como simbolizava aquele mar vermelho. E Deus coloca um obstáculo no qual o povo só conseguiria ir e não conseguiria voltar, porque o mar vermelho ali, que é o primeiro passo do êxodo, e eu creio que a simbologia do vermelho aqui era o próprio sangue de Jesus ali simbolizado, era justamente o fato de que na nossa vida ou na vida cristã, nós precisamos nos apropriar desses divisores de água que Deus coloca na nossa vida, aonde nós temos que atravessar na consciência de que jamais voltaremos para trás.
E ali, quando eles chegam diante do mar, e atrás deles o inimigo, o povo começa a murmurar. E aí Moisés, que era o líder desse povo, ele começa a orar a Deus, e Deus diz: por que você clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. E Moisés fala: mas Deus, tem um mar na nossa frente, o que eu faço? E Deus dá a ele instruções claras: estende o teu cajado, que simboliza a autoridade que eu te dei, e toca nesse mar. E a Bíblia diz que naquele momento um vento oriental começou a soprar durante toda a noite. E eu fico imaginando uma noite inteira de sofrimento e de angústia. Aquele povo apreensivo, porque o inimigo estava se aproximando, embora Deus naquele momento tivesse colocado uma coluna de fogo entre eles e o inimigo, e você pode ler isso tudo na Bíblia, aqui no livro do Êxodo. E a Bíblia diz que pela manhã, o mar estava aberto, e o povo atravessa o mar em terra seca. E quando eles acabam de passar, o último dos hebreus passa pelo mar, o mar se fecha. Só que neste momento que o mar se fecha, os soldados de Faraó estavam no meio dele, e todos morrem afogados. Os soldados, cavalos, cavaleiros, todos. E o povo de Deus agora está livre do seu opressor. Mas o povo estava livre do seu opressor, mas não estava livre da sua natureza. Eu poderia estar lendo tudo isso na Bíblia, porque o que eu estou contando aqui para vocês é basicamente os textos das Escrituras, mas eu ia demorar muito tempo. É necessário que você saia daqui com esse raciocínio fechado. Por isso eu estou contando essa história sem me utilizar aqui da leitura neste momento, mas você pode ler na sua casa. A primeira etapa tinha sido vencida, o inimigo foi derrotado. Você pode dizer isso comigo? O inimigo foi derrotado? E esse inimigo, ele simboliza o próprio diabo, que já foi vencido na cruz do Calvário. Mas quando o povo sai do outro lado do Mar Vermelho, o inimigo tinha sido derrotado, e eles viram com os olhos deles o inimigo sendo derrotado, afogado, morto. Viram flutuando os corpos, viram os pedaços de carroças ali destruídos, flutuando na água. Mas havia uma coisa que ainda não tinha mudado, que era o próprio coração deles. E a natureza deles ainda constituía um inimigo poderoso, não agora correndo atrás deles, mas habitando dentro do coração deles. E aí eles são submetidos a um tratamento. E este tratamento demora 40 anos. Um caminho que eles poderiam fazer em 11 dias, que era chegar do Mar Vermelho até a Terra Prometida. 11 dias. Demorou 40 anos. Por quê? Por que que isso acontece na nossa vida? Coisas que podem se resolver hoje, neste momento, nesta hora, podem durar décadas a serem vencidas. Justamente por causa da dureza do coração do ser humano. Eu trato com pessoas todo dia, o dia todo, há muitos anos. E acima de tudo, eu também tenho uma natureza humana, tão limitada quanto a de qualquer outra pessoa. A Bíblia diz, no texto lá de Eclesiastes, se não me engano, no capítulo número 7, que Deus fez o homem puro e simples, mas o homem complicou tudo. A nossa natureza torna complicado aquilo que é simples. Se alguém me feriu e vem me pedir perdão, eu perdoo, está resolvido. Mas muitas vezes nós falamos: eu não perdoo. E quando eu digo eu não perdoo, eu estou colocando no meu próprio pescoço um grilhão, e eu vou viver com esse grilhão durante anos, décadas, simplesmente porque eu decidi desobedecer voluntariamente uma palavra de Deus.
Eu decidi não aceitar um dos mandamentos mais poderosos das Escrituras. E com isso eu ganho um grilhão de presente. O que você acha de andar com uma corrente, com uma dessas abraçadeiras bem pesadas amarrada no teu pescoço? Quantos aqui querem isso? Digam amém. Nós não reconhecemos, mas nós voluntariamente fazemos isso. Vocês sabiam disso? Nós voluntariamente decidimos viver em escravidão, um caminho que era para ser percorrido em 11 dias, demora agora 40 anos. Talvez na vida de muitos que estão aqui, mais de 40. Porque nós decidimos desobedecer a Deus. E aquele povo que viu os sinais, os prodígios, as maravilhas, a presença do próprio Deus se manifestando em favor deles, decidiu viver em desobediência. Como nós decidimos não perdoar, como nós decidimos não amar, como nós decidimos não obedecer aquilo que as Escrituras nos dão como mandamento. Mas não é simples, pastor. Ah, pastor, não acredito que tem gente que vive assim. Isso é burrice demais. Isso é estupidez demais. Isso é tolice demais. Sofrer voluntariamente, arriscar a sua própria salvação, colocar em risco todas as bênçãos de Deus, ir parar no inferno no final da vida, viver no inferno nesta terra. Duvido que alguém escolha viver assim. Duvido. 11 dias foram transformados em 40 anos. Só que nesses 40 anos, houveram alguns episódios muito marcantes. Em determinado momento, o povo fala assim: olha, não adianta mais servir a esse Deus. Vamos agora fazer ídolos para que nós os sirvamos, porque afinal de contas nós somos gente tão boa, tão crente, não perdemos um culto, uma reunião e a nossa vida não muda. Então vamos agora fazer aqui um bezerro de ouro para a gente adorar. Vamos aqui fazer coisas para que nós possamos idolatrar. E é isso que acontece com o passar do tempo. Quando nós decidimos viver em desobediência, mais cedo ou mais tarde, nós estaremos construindo ídolos para que os adoremos. Porque nós vamos viver na falsa ideia de que Deus não nos ama, porque Deus não nos liberta, não nos abençoa, e nós não nos sentimos confortáveis, e nós não nos sentimos felizes. Mas Deus está dizendo: tira esse grilhão do teu pescoço. Tira esse grilhão do teu pescoço. Será que você pode, com muito amor, dizer para a pessoa que está ao seu lado: tire o grilhão do pescoço? E sabe o que a gente diz muitas vezes? Eu tenho ganhado a capacidade de ler pensamentos. Sabe o que a gente diz? Esse eu não tiro. Tá bom então, né? Fazer o quê? Fica assim então. 11 dias se transformam em 40 anos. E sabe o que é pior, minha gente? A Bíblia diz que uma geração inteira morreu no deserto, porque não quis tirar o grilhão do pescoço. Eu podia ficar aqui falando até de noite, emendar um culto no outro. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para tirar o grilhão do seu pescoço e do meu pescoço. E todo esse sentimento de desobediência voluntária que nós carregamos, eles vão ser vencidos por causa da obra de Jesus.
nós nos dizemos cristãos e rejeitamos a sua mensagem. Jesus, ele converte os 10 mandamentos em 2 e diz: amarás a Deus sobre todas as coisas, o que quer dizer, você vai ouvir a voz do teu Pai, do teu Deus, e você vai obedecer, queira ou não queira, é minha vontade ou não é minha vontade, o meu Pai falou, eu amo de tal maneira que eu vou fazer. Sabe quem que falou isso ou não? Não fui eu não, foi Jesus. Jesus, na noite que estava para ser entregue, ele foi antes, tendo um tempo de comunhão com o Pai, e levou consigo os seus discípulos. Eles tinham comido a Páscoa na Santa Ceia, ali no cenáculo. É uma pena que eu não posso esmiuçar tudo isso para vocês, porque a história é tão rica, é tão linda. Ele se reúne com os seus discípulos e compartilha-lhes o pão. Ele pega um pedaço de pão como esse e corta e diz: esse é o meu corpo, que eu entrego por cada um de vocês, para que os grilhões que estão prendendo os seus pescoços sejam desfeitos, sejam quebrados. Vocês não vão ser mais escravos como eram no Egito, o povo de Deus. E naquele momento o seu traidor, depois de ter comido com ele, sai para cumprir com a sua missão de vender a Jesus. E Jesus, terminado a ceia, ele se retira a um lugar muito próximo ali dos muros de Jerusalém, chamado de Monte das Oliveiras, ou Getsêmani. E ali no Getsêmani, Jesus ora, e naquele momento ele começa a ter toda a clareza e revelação do que aconteceria nos momentos seguintes. Isso se deu na quinta-feira. E ele está ali orando, e a opressão que vem sobre a sua vida é tão grande, que a Bíblia diz que ele soa gotas de sangue. Mas naquele momento ele diz: Senhor, seja feita a sua e não a minha vontade. Jesus simplesmente decide ali naquele momento, a qualquer preço, obedecer à vontade de Deus. Eu quero aproveitar esse dia que faz parte de um momento tão importante na vida do cristianismo, porque a própria instituição do cristianismo se dá através desse episódio. E eu quero, no nome de Jesus, crer que Deus pode fazer isso entre nós, levar cada um daqueles que aqui estão a tomar esta decisão. Senhor, eu queria passar o resto dos meus dias com essa gravata de ferro pesada, mas seja feita a tua vontade. Para algumas pessoas isso é quase que inimaginável. Imaginar que eu vou ter que perdoar alguém, para mim, prefiro morrer, eu prefiro passar os meus dias no inferno, do que perdoar aquela pessoa, do que amar aquele outro, do que obedecer esta palavra. Mas Jesus vem, e de uma forma tão linda nos constrange. E Ele diz: você lembra daquele cordeiro lá do deserto, lá do Egito? Aquele cordeiro que foi morto, aquele cordeiro que a carne foi comida e o sangue foi passado sobre os umbrais das portas, para que o anjo da morte não entrasse. Aquele cordeiro sou eu, diz Jesus. E este pão simboliza o meu corpo, que vocês vão comer, como comeram os vossos irmãos naquele tempo lá no Egito. E através deste pão, vocês vão alimentar algo que pode mudar a vida de vocês. Vocês vão alimentar a vossa fé. Vocês vão alimentar a vossa convicção do meu propósito. Vocês vão alimentar algo que talvez neste primeiro momento vocês nem entendam, mas num segundo momento vai transformar a vida de vocês.
Por isso eu convido todos a comerem pela fé nesta manhã este pão. Quando Jesus está na margem do Rio Jordão e João Batista o vê, ele faz remissão ao que havia acontecido lá no Egito, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o pecado é justamente este grilhão que está no pescoço de cada um de nós. Se cada um de nós pudesse aqui ter uma visão espiritual e ter os nossos olhos espirituais abertos nesse instante, talvez nós veríamos pessoas com 1, 2, 3, 4, 5 grilhões no pescoço, nas mãos, nos braços. Esta é a figura espiritual da grande maioria de nós que estamos aqui nesta manhã. Mas existe um Cordeiro de Deus que tira os grilhões do mundo, que tira o pecado do mundo. E este Cordeiro que foi morto na sexta-feira, ele ressuscita no domingo. E quando ele ressuscita para completar esta obra no coração de cada um de nós. Sabe por que nós decidimos continuar com os grilhões ou não? Sabe? Pelo mesmo motivo que o povo, quando saiu do Egito e viu o faraó atrás, começou a murmurar dizendo: era melhor ser escravo no Egito do que morrer neste deserto. Nós muitas vezes nos recusamos a viver com os grilhões, porque não temos clareza se conseguimos viver sem eles. Porque nós imaginamos: o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar esse grilhão? Agora eu vou conviver de novo com essa pessoa? Agora eu vou novamente ter relacionamento com esse meu amigo, com essa pessoa com quem era tão confortável para mim viver separado? Era muito confortável para Deus viver separado de mim e de você, que a gente só dá trabalho para Deus. Mas quando a gente recebe de Deus a semente dele no nosso coração, que é o amor, a gente não consegue mais viver com ódio, não consegue mais viver separado, não consegue mais alimentar sentimentos ruins em relação às pessoas. Sabe por quê? Porque é a própria essência de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho, que Ele deu o seu Filho para morrer numa cruz, para que o mundo fosse reconciliado com Ele. E o interessante dessa história é que foram os próprios seres humanos a quem Jesus veio salvar, quem o matou. E o mataram da forma mais cruel possível, como cruéis são todos os seres humanos. Mas aquela crueldade, ela foi lá na cruz de um modo decisivo, de um modo consciente, de um modo voluntário, perdoada. E Jesus diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E nesta manhã, o eco daquela voz está ressoando neste lugar, e Jesus continua dizendo: Pai, perdoa cada um deles, porque eles não sabem o que eles fazem. Eles não sabem que esses grilhões vão arrastá-los para a morte, e o que eu os proponho nesta manhã é a vida. E ao comer deste pão, a proposta é que você tome posse do perdão de todos os seus pecados. E nós vamos ouvir um som de metal caindo no chão nesta manhã. Pessoas ficando livres, santificando este pão, meu Pai. Nós o recebemos com ações de graças, porque a Páscoa simboliza aquilo que nós mais precisamos: do perdão de todos os nossos pecados.
O anjo da morte saiu a destruir e a matar os primogênitos. Mas no lugar onde havia o sangue do cordeiro passado sobre os umbrais da porta, nas casas onde eles estavam naquele momento comendo da carne deste cordeiro, o anjo não entrou. Senhor, hoje é dia de grande livramento e libertação neste lugar, nós cremos. Pelo que eu quero santificar este pão, que simboliza a própria carne do cordeiro, o corpo de Cristo. E ao comermos dele, algo novo e sobrenatural flua entre nós. Uma mudança de visão, de crença, de paradigmas, possa transformar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Podemos servir o pão, e eu quero desafiá-los a tomar o pão. Segurem suas mãos. Você vai comer sozinho esse pão, você não vai compartilhar com ninguém. Já vou explicar por quê. A palavra Páscoa, ela deriva de uma palavra hebraica chamada Pessá. E a palavra Pessá significa passar por cima. O anjo da morte entrava de casa em casa, matando os primogênitos. Mas quando ele